Em continuidade à missão do Sr. Black e dar rumo à nova humanidade, através da nova série de podcasts de nosso canal, iremos disponibilizar em formato de narração em áudio a maior quantidade possível de todas as matérias em texto que se encontram em nossa página do Facebook, e assim compartilhar uma diversidade ainda maior de conhecimento. Juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar ainda é uma tarefa individual de cada ser. Mas juntos somos o exército da luz que pode mudar a nossa realidade. Facebook. Rumo à nova humanidade. Conheça e curta a nossa página. Todos os textos completos, com imagens e vídeos complementares, vocês encontrarão na nossa página. Vale a pena conferir e completar o conhecimento. Vamos agora à leitura da matéria. Corei. Estaremos nós a navegar para a nossa realidade temporal ideal. Partes 1 e 2. Atualização de Corey Gold. Errantes, eleições, super soldados e a nossa consciência coletiva, por Corey Gold, com David Wilcock. A realidade temporal ideal. Imagine um futuro onde ocorre a divulgação integral e a remoção completa de todas as estruturas de controle no nosso sistema solar. Nós rapidamente entraremos em contato com incríveis novas tecnologias que transformarão as nossas vidas de forma quase inimaginável, e conheceremos muitos novos amigos da nossa família galáctica maior. Na nossa última atualização eu falei sobre a necessidade da nossa consciência de grupo escolher a realidade temporal ideal. Este futuro provável é, de longe, o melhor cenário para a humanidade. Agora, cada um de nós tem de decidir se vai co-criar este glorioso futuro, ou qualquer um de uma série de outros cenários possíveis que poderão demorar muito mais tempo, e seriam significativamente menos triunfantes também. De acordo com Tearer, ainda podemos alcançar esta realidade temporal ideal se continuarmos a despertar para a corrupção e para as mentiras com as quais fomos alimentados durante toda a nossa vida. Uma reunião com o Hall Tearer. Não muito tempo após a publicação da última atualização, fui levado por uma esfera azul. Eu estava deitando na cama, como de costume, quando a luz azul pálida do orbe começou a brilhar através das minhas pálpebras. Eu imediatamente saí da cama, e indiquei que eu estava pronto para a esfera azul me levar para o destino pretendido. Não esperava esta visita, mas eu aprendi a estar preparado devido à recente sucessão de reuniões que tinham ocorrido. Não fiquei surpreendido ao encontrar-me na esfera azul, novamente. Raul Tiare estava lá para me cumprimentar da forma habitual e Gonzalez estava parado a uma curta distância. Aproveitei a oportunidade para observar o cenário cósmico que muda cada vez que eu observo. Notei que outras esferas azuis, suficientemente perto para eu as poder ver, estavam agora um pouco mais translúcidas. Quando observei mais em pormenor, também notei um efeito ondulante, como d'água, sobre elas. Parecia quase como se alguém tivesse lançado um punhado de pedras numa lagoa. Também pareciam existir impulsos deste efeito ondulante, como se um forte vento solar estivesse a banhá-las. A chegada de novas esferas metálicas, uma vez que minha visão se ajustou à cena cósmica ao meu redor, eu notei que havia um certo número de esferas de aparência metálicas emergindo da escuridão, a uma grande distância. Eu poderia afirmar que eram extremamente grandes, mas não tinha mais nenhum objeto que pudesse usar como referência. Existiam 9 destas esferas pelo que me apercebi. As esferas pareciam ser do tamanho da unha do meu polegar se o braço estivesse completamente esticado. Isso levou-me a estimar que talvez fossem do tamanho da Lua. Mais detalhes sobre os 300.000. Teareiro subitamente deslizou para próximo de mim e parou a cerca de 3 metros e começou a comunicar sobre o tema das 300.000 pessoas que estariam prontas para a ascensão que eu tinha relatado anteriormente.
Ele indicou que a minha divulgação dessa informação causou muita ansiedade em quem a recebeu. Essas pessoas apelaram a uma maior clarificação e, assim, Tearer indicou que ele queria passar-me informação mais clara desta vez. O número dos 300 mil foi fornecido após eu ter manifestado interesse em saber o número de pessoas que estariam prontas para as mudanças energéticas, ascensão. Eu também questionei qual a percentagem daqueles que estariam ao serviço aos outros sal, e daqueles em torno de mim que eu tinha verdadeiramente alcançado na minha jornada. Eu fiquei mais do que apenas um pouco chocado e preocupado com as respostas que recebi. Não era só o facto de eu não estar incluído nos 300 mil, era também o facto da minha percentagem de sal ser muito menor do que aquela que eu tinha imaginado. Acredito que isso é provavelmente verdade para a maioria de nós do planeta agora. Tearer posteriormente comunicou que no momento em que eu tinha manifestado interesse neste tema, o número de pessoas dispostas a ascender era menos de 300 mil. Mas ainda ele comunicou que este número está em transformação constante de momento a momento, assim como a nossa realidade temporal. Então eu expressei preocupação e confusão novamente sobre o número aparentemente baixo que eu tinha recebido. E eu perguntei, então e os milhões de crianças neste planeta? Pensei que certamente as crianças inocentes do mundo tinham que ser isentas devido à responsabilidade atribuível à idade. Tearer comunicou então que nos números providenciados estavam contabilizadas, de facto, algumas crianças. No entanto, muitas outras crianças também passarão para frequências mais elevadas, à medida que a transformação avança, mesmo que elas não estejam incluídas nos 300 mil que me foram mencionados. Milhões de crianças e adultos são almas ou errantes, e os seus números não foram incluídos na 300 mil, por razões que agora vamos passar a explicar. A perspectiva da Lei do 1. A Lei do 1 é o principal ensinamento revelado que os seres das esferas recomendam pela sua precisão e utilidade para nós neste momento. Agora parece que os seres das ávias azuis são os mesmos seres que contactaram os antigos egípcios pelo nome de Ra, a entidade com a cabeça de pássaro. Voltaram a contactar novamente como Ra na Lei do 1 entre 1981 e 83. O Elion Henry descobriu as antigas representações egípcias de Ra como um humanoide com aparência de ave azul, como vimos nos episódios da série Revelações Cósmicas. Os errantes não estão incluídos nos 300 mil. A partir de 1981, na seção 12, o número de errantes foi estimado como sendo próximo de 65 milhões. Na seção 63, o número de errantes na Terra novamente estimado ser superior a 60 milhões. Agora, esses números são significativamente mais elevados, possivelmente até 300 milhões ou mais. Com uma população de 7 bilhões, isso significa que um pouco mais de uma em cada 23 pessoas na Terra é uma alma de Et. Se você é um leitor regular das nossas atualizações e sente que elas ressoam profundamente consigo, existem uma boas possibilidades de que você também seja um errante. Nos termos da Lei do 1, estas almas vieram de um nível significativamente mais avançado do que aquele exigido pelos requisitos básicos para a ascensão da vida da terceira para a quarta densidade. Por essa mesma razão a grande maioria dos errantes retornará à sua densidade nativa à medida que nós dermos o salto quântico, referida na Lei do 1. Portanto, o número dos 300 mil refere-se apenas a um grupo selecto dentro a maioria maior de pessoas na Terra que nunca ascenderam acima da vibração da terceira densidade na sua jornada. Os esforços dos errantes concentram-se em ajudar a inspirar essas pessoas da terceira densidade a tornarem-se pessoas mais conscientes, amorosas e indulgentes. O perigo de não ser conscientemente amoroso, o único perigo real com que os errantes se deparam é o de tornarem-se menos conscientemente amorosos num grau significativo suficiente, numa ou em mais vidas, pelo que um alívio kármico em múltiplas reencarnações é então necessário. Em certos casos raros, isso pode levá-los a ter de abdicar do próximo nível da ascensão e ter de repetir outro ciclo na terceira dimensão. Isto é explicado em vários trechos da Lei do 1, tal como na seção 16, questão 61, apresentada abaixo.
Mais frequentemente estes ajustes kármicos surgirão como problemas de personalidade ou problemas de saúde. Idealmente, resolver estas questões traz-nos de volta a uma posição amorosa. Nas respostas às questões 27 a 30 na seção 12 da Lei do 1 esta questão é muito bem esclarecida. 12.27 Interrogador. Quantos errantes estão encarnados na Terra agora? 1981. Eu sou Ra. O número é aproximado, devido ao fluxo elevado daqueles que estão a nascer neste momento devido a uma intensa necessidade de aliviar a vibração planetária e, assim, ajudar na colheita, ascensão. O número aproxima-se dos 65 milhões. 12.28 Interrogador. São na maioria da quarta densidade? De que densidade que vêm eles? Sou Ra. Alguns são de quarta densidade. O maior número de errantes, como vocês os chamam, é da sexta densidade. O desejo de servir deve ser distorcido em direção a uma elevada pureza da mente e o que você pode chamar de intrepidez ou bravura, dependendo do julgamento feito através do seu complexo de distorção. O desafio, perigo do errante é que vai esquecer a sua missão e karmicamente envolver-se e assim ser arrastado para o turbilhão no qual te encarnou para auxiliar na destruição. 12.29 Interrogador. Que poderá fazer uma dessas entidades para se tornar karmicamente envolvido? Você pode dar-nos um exemplo? Eu sou Ra. Uma entidade que atua de maneira consciente sem amor na ação com outros seres pode envolver-se karmicamente. 12.30 Interrogador. Pensamento. Algum desses errantes tem doenças físicas nesta situação na Terra? Sou Ra. Devido à extrema variação entre as distorções vibratórias da terceira densidade e aqueles nas densidades mais densas, se preferir, o errante tem, regra geral, alguma forma de deficiência, dificuldade ou sensação de alienação que agrave. A mais comum destas dificuldades é a alienação, a reação contra a vibração planetária por transtornos de personalidade, como você iria chamá-los, e doenças complexas do corpo indicando a dificuldade de ajuste às vibrações planetárias, tais como alergias, como você poderia chamá-las. 16.61 Interrogador. E se um errante for atingido, devo dizer, pelo grupo de Orion, o que aconteceria com este viajante na colheita? Eu sou Ra. Se a entidade errante demonstrar, através da ação, uma orientação negativa para com outros erros seria, como dissemos antes, apanhado na vibração planetária e, quando colhido, possivelmente repetiria novamente o ciclo mestre da terceira densidade como uma entidade planetária. O termo bíblico colheita, tais como no livro de Mateus, é o principal termo usado na Lei do 1 para o que normalmente chamamos de ascensão. A Bíblia original citação descreve como os cruéis serão separados dos justos neste momento, muito semelhante ao que acontece quando um jardineiro colhe as ervas daninhas, daí o termo colheita. Existe ainda um certo grau de mistério sobre exatamente o que vai acontecer e como, e isto foi esclarecido pelo contactos que recebi descritos nesta atualização. Não é, necessariamente, preciso muito tempo para aliviar o karma. Na seção 34, também ouvimos que o karma não precisa ser visto como uma coisa enorme e temerosa. Ele pode ser absolvido muito rapidamente, como estamos prestes a ver. Na seção 65, a Terra é comparada com um supermercado, onde as escolhas que fazemos são representadas como vários recipientes nas prateleiras. Esta analogia foi usada para indicar que o alívio kármico pode ocorrer a nível planetário também, que parece ser o que agora afirmam ser a realidade temporal ideal. 34.5 Interrogador. Se uma entidade desenvolve o que é chamado de karma numa encarnação, existe então programação que às vezes ocorre para que ele experiencie o catalisador, que irá permitir-lhe chegar em algum momento ao perdão, e dessa forma aliviar o karma. Eu sou Ra. Isto é, em geral, correto. No entanto, o eu e quaisquer outros auto-envolvidos poderão a qualquer momento, através do processo de compreensão, aceitação e perdão, esses padrões amenizar. Isso é verdade em qualquer ponto de um padrão de encarnação. Assim,
Aquele que pôs em movimento uma ação pode perdoar-se a si mesmo e nunca mais fazer esse erro. Isto também travou para aquilo a que você chama karma. 65.12 Embora existam muitos itens que causam sofrimento e assim oferecem procura e se vêem oportunidades, na Terra neste momento, há sempre um recipiente naquela loja que contém paz, amor, luz e alegria. Esse vórtice pode ser muito pequeno, mas voltar-lhe as costas é como esquecer as infinitas possibilidades do momento presente. O seu planeta poderia polarizar no sentido da harmonia num momento bom e forte de inspiração? Sim, meus amigos. Não é provável, mas é sempre possível. Um renascimento consciente. Haltearer comunicou que muitas crianças hoje são errantes e, portanto, estão aqui para ajudar-nos a superar estes tempos de mudança. Isto foi um grande alívio para mim. Para além disso, Tearer disse que muitos adultos também são errantes, vindos de grupos de alma que estavam anteriormente fora deste planeta e de outras densidades, e que vieram aqui para missões semelhantes. Essas pessoas também estão aqui para contribuir para a consciência de grupo e ajudar na transição para uma vibração mais elevada. A humanidade tem sido tão incrivelmente condicionada por forças negativas que eles tendem a agarrar-se à realidade da terceira densidade. Essas almas estão aqui para nos ajudar a libertar dos velhos paradigmas. Disseram-me que a missão específica do errante é a de trazer uma vibração amorosa, bem como estar presente durante a grande transição da consciência e ajudar-nos a caminhar para uma nova realidade. Se o que o embaixador Mika me contou sobre a sua cultura for verdade, uma vez que ultrapassemos essa mudança, iremos testemunhar um renascimento consciente que vai lançar a humanidade numa nova era. Sendo que depois muitas vezes nos iremos referir àquela em que agora estamos como a das trevas. Conseguindo a memória social, grupos negativos tais como dos draconianos só são capazes de adulterar um planeta como a Terra até chegarmos a este novo nível de consciência, e que na lei do 1 é chamado de memória social. A internet já nos colocou no caminho de ter toda a compreensão distorção disponível para as entidades da sociedade, que é o que precisamos para lá chegar. Com uma memória do grupo disponível para todos, nenhum segredo pode ser mantido. Dessa forma as mentiras, enganos e trapaceiras não podem existir. Podemos aprender com o nosso passado e garantir que não repetimos os aspectos negativos. E termos total transparência em todos os aspectos do governo e da sociedade. Na lei do 1, os draconianos são referidos como o grupo de Orion, ou os cruzados. E os draconianos têm um grande reduto em Orion. 11.16 Interrogador. O que fazem os cruzados? Eu sou Ra. Os cruzados movem as suas carruagens para conquistar complexos planetários sociais de mente, corpo e espírito, antes que eles atinjam o estágio de alcançar a memória social. 11.17 Interrogador. Em que fase é que um planeta consegue ter a memória social? Eu sou Ra. Um complexo mente/corpo/espírito social torna-se um complexo de memória social quando todo o seu grupo de entidades está na mesma orientação ou busca. A memória do grupo perdida pelos indivíduos nas raízes da árvore da mente então torna-se conhecida para o complexo social, criando assim uma memória social complexa. As vantagens deste complexo são a relativa falta de distorção na compreensão dos seres sociais e a relativa falta de distorção em seguir a direção da procura da compreensão de todas as distorções que estão disponíveis para as entidades da sociedade. O efeito Mandela. Também me foram mostradas visualizações da fusão de realidades temporais, conhecidas por muitos como o efeito Mandela. Nessa fusão das realidades, muitos incidentes históricos importantes que já teria acontecido foram editados para fora da nossa realidade. Foi-me mostrada uma visão do que parecia uma parede de hastes de cristal que foram se transformando lentamente. Quando um desses cristais virou, um efeito de prisma ocorreu e vi eventos a mudarem instantaneamente. Para além disso, as pessoas nessa nova realidade não tinham nenhuma lembrança da anterior. Davi sublinhou que isso foi espelhado de forma simples na Bíblia, em 65:17 de Isaías, em que diz: eis que, eu criar novos céus e uma nova terra, a anterior não deve ser lembrada nem vir à mente.
Esta citação também sugere que, assim que tivermos a memória social, a nossa consciência vai mudar tão drasticamente que será quase impossível imaginar como é que vai ser. Eu perguntei-me se um dia, depois de ocorrer uma destas fusões, de repente nos encontraremos numa realidade onde a divulgação integral e a derrota da atual estrutura de controle no nosso planeta já tiver ocorrido. Alguém terá memória da nossa realidade atual, em que tanto é mantido escondido de nós. Os seres responderam de forma afirmativa. Eles disseram que este fenômeno é um componente importante da transformação que estamos a viver neste momento. A citação de Isaías corrobora isto como algo que pode mesmo acontecer, do ponto de vista das Escrituras. Hauer comunicou-me que a consciência co-criativa da humanidade é uma das principais causas daquilo a que estamos a chamar de efeito Mandela. Ensinamentos sobre a consciência coletiva. Hauer afirmou então que aqueles de nós que trabalhem para a realidade temporal ideal precisam de concentrar-se mais em influenciar positivamente a nossa consciência de grupo em vez de promover os nossos sistemas de crenças atual ou procurar validá-los. Pessoalmente, disseram-me que eu preciso de me concentrar menos com o não terrestre e os programas espaciais secretos e muito mais em educar e capacitar as pessoas sobre a verdadeira natureza da consciência co-criativa de grupo para a qual todos contribuímos. Eu comuniquei ao Raul Lagmaier que eu não sou um especialista em consciência nem sou qualificado para ensinar sobre a consciência ou a espiritualidade. A resposta foi semelhante à que me foi comunicada no passado. Hauer afirmou que num futuro próximo os indivíduos com este tipo de formação seriam trazidos para o meu círculo. Desde esse momento que eu comecei a criar a rede e a conectar-me com esse tipo de pessoas. Então entramos numa discussão profunda sobre os estados emocionais e espirituais dos indivíduos que estão atualmente no meu círculo, bem como quais as mudanças que eu preciso de fazer. Esta é sempre uma experiência humilhante. Algumas dessas informações espelham estreitamente o que a Carey me tinha comunicado nos últimos meses. Geralmente quando nós falamos sobre estes temas significa que a conversa está quase no fim. As esferas serão uma ajuda num futuro próximo. Eu ainda estava curioso sobre as esferas de metal que eu vi quando cheguei. Depois de alguns finais precipitados que ocorreram recentemente nas nossas reuniões, eu queria certificar-me de que eu era capaz de perguntar sobre o que eu tinha visto. Como de costume, nem tive que fazer a pergunta. Hauer comunicou que outros membros da Confederação estão agora a chegar a este sistema para serem úteis num futuro próximo. Nas recentes gravações que fizemos no Gaia, onde Davi discutiu isso comigo, ele especulou que essas esferas poderão ser utilizadas para ajudar certos grupos de pessoas a mudarem-se para outros mundos. Isso é indicado na seção 10, questão 6 da Lei do 10.6. Quando há uma mudança de ciclo, aqueles que devem repeti-lo então encontram uma esfera planetária apropriada para esta repetição. Existem também extensas discussões nas sessões anteriores sobre como as pessoas que tinham evoluído em Marte e no planeta que explodiu Maldek tinham sido transferidos para a Terra pelos Guardiões. O método de transferência nunca foi explicado, mas é bem provável que essas esferas gigantes sejam de tamanho e capacidade suficientes para abrigar e transportar milhões de pessoas, conforme necessário. Davi partilha vários testemunhos de informação privilegiada sobre a Lua da Terra ter sido um dispositivo antigo desse tipo no seu novo livro Os Mistérios da Ascensão, juntamente com as provas. Eu fui recolhido pela esfera azul novamente e voltei para meu quarto. Eu voltei para a cama e olhei para o teto durante algumas horas, a processar a experiência. Não importa quantas vezes eu sou recolhido pela esfera azul, eu faço a mesma integração e processamento da experiência após um encontro com os banidos. Eu recebi algumas comunicações de Carey nas semanas seguintes, principalmente através daquilo a que chamamos a construção. Esta é uma área que parece ser toda branca, em que tudo o que vejo somos nós os dois a conversar e houve uma pequena mudança na forma aberta como ela se comunicou comigo e como ela olhou para mim depois de eu ter partilhado um encontro que tive enquanto estava de férias em Long Beach. Ela anteriormente tinha me avisado que eu poderia receber contato de um grupo conhecido como os Banidos. Carey havia me descrito como
Ao longo dos milênios, grupos tinham sido banidos de cada uma das civilizações internas da Terra porque eles estavam a interferir nos assuntos humanos de uma forma que não era costume ou considerada aceitável para os restantes grupos. Estes antigos moradores do interior da Terra tornaram-se os banidos e agora vivem na superfície entre nós. Eles misturam-se tanto quanto possível, esforçando-se por alcançar lugares de poder nas civilizações humanas e vivem em enclaves por todo o mundo. O encontro com um destes banidos foi na última semana de julho no nosso quarto de hotel enquanto minha família estava a dormir. Quando eu comuniquei esse evento a Carey, ela mostrou preocupação e parecia que ela estava a observar-me mais de perto do que o habitual. Uma cerimônia de purificação. Posteriormente, na terceira semana de setembro, fui transportado de repente para o mesmo templo em forma de dome na terra interior onde eu a tinha conhecido. Mais uma vez, eu passei pela embaraçosa cerimônia de purificação, onde eu tive que tirar todas as minhas roupas e vestir o manto branco que me foi oferecido. Eu não consegui um quarto privado para o fazer e esperavam que eu me despisse exatamente onde estávamos. Eu então fui levado para uma sala que contém somente uma cama ou laje em forma de pedestal. Parecia que tinha sido moldado no mesmo material que as paredes de pedra e o chão. Para minha surpresa, Carey informou-me que eu tinha contraído entidades anexas quando a fêmea dos banidos se conectou comigo no quarto de hotel em Long Beach. Ela afirmou que ela ia limpar essas entidades anexas e depois pediu para eu me deitar sobre a cama em forma de laje. Ela então caminhou até a parede e puxou de um cristal cilíndrico de grande aparência fálica. Isto era uma reminiscência do que aconteceu quando ela preparou o elixir de Isis durante a minha primeira visita. Ela esfregou a palma da mão sobre o cristal e começou a fazer um barulho semelhante ao que acontece quando roçamos a borda de um copo para criar sons de diferentes tons. Quanto mais ela o aproximava, mais o som que emanava do cristal que se intensificava. Extraindo as entidades anexas, ela começou a acenar o cristal lentamente sobre o meu corpo, da cabeça aos pés, e concentrou-se então na minha área da virilha e no peito. O som proveniente do cristal tornou-se mais e mais intenso no seu volume. De repente, vi as entidades anexas a deixarem-me através do meu peito, da cabeça e da virilha. Tal como da última vez que eu extraí entidades anexas, vi dezenas de silhuetas e sombras, principalmente cabeças e ombros, que escapavam para cima e para longe de mim. Eu tinha passado por remoções de entidades antes disso e fiquei surpreso por ter sido infectado novamente. Também fiquei um pouco perplexo por Carey não as ter removido nos nossos encontros anteriores. Quando eu questionei sobre isso, ela afirmou que as entidades anexas tinham não ainda ancorado num dos meus vórtices energéticos antes disso. Pedi-lhe para explicar. Ela afirmou que as entidades precisam de estar ancoradas antes do procedimento, porque os vórtices energéticos tinham de ser estimulados pela tecnologia do Zenchar, clã de Carey, enquanto a frequência do cristal orientava a entidade para fora do meu corpo. Isto fechava o portal que a entidade poderia usar para tentar recolocar-se em mim. E em mais um flash branco brilhante, então mandaram-me voltar para minha cama. Eu estava muito chateado e perturbado, por eu ter de passar por este processo, sabendo que eu tinha sido propositadamente infectado pela banida como uma forma de extrair informações sobre o Zenchar. Atualizações financeiras e geopolíticas. Nas semanas seguintes fui levado para uma série de reuniões, pela Esfera Azul, com Raul Tiaren, Gonzalez e Mika. Nessa altura eu estava tão incrivelmente ocupado que eu não estava a documentar esses encontros e, olhando para trás, todos eles parecem fundir-se. Este aumento repentino das reuniões, bem como seu conteúdo urgente, era um sinal de que os eventos, em breve, poderiam escalar um ponto onde eles seriam visíveis para todos. Pelo que eu pude ouvir sobre as recentes negociações entre a Aliança da Terra e os sindicatos secretos da Terra, aparentemente uma grande quantidade de coisas estava a começar a ocorrer em todas as frentes financeiras e geopolíticas. Eventos dessa natureza já começaram a acontecer desde que comecei a escrever este artigo, antes de ser totalmente editado e publicado. Podemos esperar mais alterações e surpresas para além daquelas que nós já estamos a ver neste momento.
uma visitação de uma esfera azul em Sedona. Um desses encontros ocorreu enquanto eu estava em Sedona, no Arizona, num workshop de 5 dias sobre crudivorismo. A minha esposa e eu estávamos numa pousada muito agradável que um amigo nosso nos recomendou. O orbe azul entrou no quarto, como faz normalmente. Então transportou-me até a esfera azul, onde vi Tearer e 2 outras figuras de pé, ambos ao lado dele. Ser recolhido quando eu estou em viagem é extremamente raro. Eu esperava algum tipo de comunicação de grupos do interior da Terra, como quando eu estive no Monte Shasta, mas nada ocorreu nessa viagem. Eu olhei para a cena cósmica que descrevi anteriormente. As esferas azuis pareciam ainda mais translúcidas do que da última vez, e as ondulações na superfície das esferas mais próximas eram muito mais violentas. Ainda conseguia ver a corona elétrica em torno do Sol, o que me lembrou de raios de eletricidade estática em cascata por toda a superfície das esferas. Notei que as mesmas 9 esferas metálicas que observei à distância não aparentavam ter se movido desde que eu as vi da última vez. Indivíduos que estão a ser manipulados para distorcer a mensagem. Então olhei para baixo para ver o Tearer, o embaixador Michael Gonzalez em pé bem à minha frente. Tearer estava a alguns metros mais perto do que os outros e cumprimentou-me da forma habitual. Quando a comunicação começou, fiquei um pouco surpreendido com o tópico. Normalmente, as comunicações são de natureza pessoal para mim, ou informações semelhantes às que publiquei em atualizações anteriores. Desta vez a comunicação foi sobre o aumento no aparecimento de certos indivíduos que estavam a fazer afirmações sobre as origens e as ações dos seres das aves azuis. Não entendi o tópico como sendo significativo, apesar de eu ter notado um aumento deste tipo de informação na internet. Tearer comunicou que certos indivíduos estavam a ser manipulados para mancharem a imagem dos seres azuis das esferas. Essas pessoas na maior parte não são maliciosas, nem eles percebem que há algo de errado com o que estão a fazer. Eles simplesmente sentem que os outros estão vivendo uma vida de fantasia mítica e não veem problema nenhum em fazer o mesmo. Alguns desses indivíduos estão simplesmente a tentar fazer com que as novas informações provenientes dos seres das aves azuis se encaixem nos seus sistemas de crenças ou velhos paradigmas. Fui informado de que era preciso enfrentar a questão da forma mais amorosa possível. Enormes campanhas de descrédito a caminho. O significado completo da necessidade de eu dar esses passos só se tornou óbvio até que eu tive um par de reuniões com Gonzalez. Então descobri o verdadeiro alcance da próxima campanha para tentar desacreditar qualquer pessoa envolvida na divulgação de informações sobre os programas espaciais secretos. Publiquei um pequeno artigo sobre o assunto no dia seguinte, o qual recebeu uma quantidade razoável de atenção de quem acompanha esta informação. Hauer então terminou a conversa quando eu notei que Gonzalez deu alguns passos para mais perto de nós dois. Gonzalez cumprimentou-me com um grande sorriso e um aperto de mão firme. Eu tenho que admitir que eu ainda me estou a acostumar a este novo Gonzalez. Parte de mim espera sempre, em parte, que o antigo Gonzalez me cumprimente quando nos encontramos. Um verdadeiro cardápio de alegados delatores com informações imprecisas. Gonzalez, subitamente, fica com um olhar muito sério no rosto e afirma que tinha algumas coisas para discutir comigo. Ele, também, afirmou que havia uma operação em andamento para diluir a informação que divulgamos, bem como para me desacreditar pessoalmente inundando a internet com falsos delatores do PES. Nós fomos questionados várias vezes sobre o que diz respeito às pessoas que andam por aí a alegar que têm esse nível de conhecimento e de informação privilegiada. Até agora nenhum deles passou mesmo pelos os testes mais básicos de credibilidade, para além de certos nomes clássicos como Pete Peterson, Bob Dean, William Tompkins e o Sargento Clifford Stone. A Cabala quer centralizar o tópico dos PES na questão dos supersoldados. A forma como nós temos lidado com os alegados delatores com informações comprovadamente falsas tem sido a de evitar mencioná-los tanto quanto possível. Gonzalez então declarou que isso já tinha sido feito antes, e o objetivo deste grupo era o de centralizar a discussão sobre os PES no tema dos supersoldados.
Eu estava muito familiarizado com o que ele estava a falar porque eu tinha visto o que tinha acontecido depois que um certo número de experientes super soldados terem começado a divulgar essa informação ao público em geral. Logo depois dessas pessoas se chegarem à frente, muitos outros começaram a reivindicar que também eram super soldados, e começaram a formar-se grupos para eles poderem partilhar as suas histórias. O seu objetivo é não só diluir a informação proveniente do crescente número de super soldados legítimos, mas também para desacreditar o tópico fazendo afirmações bizarras e exibindo o comportamento que fariam os pesquisadores desistirem do tópico por inteiro. As pessoas que estão a ser manipuladas para participar nesta operação, na sua maioria, não sabem que estão a ser usadas dessa forma. Gonzalez afirmou que eu poderia esperar mais e mais disto sobre o tema dos P's e que eu deveria tentar mitigar o impacto, se possível. Assim que terminamos de falar sobre o assunto dos denunciantes falsos dos P's, discutimos um pouco sobre o âmbito e objetivos dos grupos que vão tentar desacreditar os denunciantes do P's. A Cabala e a Aliança estão a debater uma divulgação parcial. Nos mudamos de tópico para discutir o que estava a ocorrer nas negociações entre a Aliança da Terra e os vários sindicatos que compõem o que muitos de nós hoje chamamos a Cabala. Gonzalez, então, fez-me um resumo informativo sobre o que ocorreu recentemente nas reuniões com a Cabala. Parece que estes grupos estão a fazer algum progresso em como fazer a transição para uma nova economia. Estes grupos também recentemente tinham concordado em seguir em frente com uma divulgação parcial que ia desenrolar-se ao longo de 50 a 100 anos. Eles não concordam em como fazer uma divulgação parcial ainda, mas já começaram a informar os membros dos programas espaciais secretos de nível mais baixo, programas ligados à inteligência militar /DIA/ANSA, que eles irão provavelmente ser revelados para nós num futuro próximo. Agora chamamos de Space Graus Celsius AMI, em vez do termo Programas Espaciais Secretos de Nível Inferior para descrever esses grupos. Agora usamos o termo CMI, Iniciais para Complexo Militar Industrial, para definir esses Programas Espaciais Secretos, PES. Embora esses grupos sejam predominantemente baseados em terra e terem sido compartimentalizados e barrados de qualquer conhecimento do PES que eu vivi, não são inferiores em qualquer sentido que no que diz respeito ao nível de sigilo a que praticam. O encobrimento e compartimentalização são tão eficazes que é quase impossível explicar-lhes que os outros e mais avançados P's existem. É uma violação de uma crença religiosa profundamente protegida. Por esta mesma razão nós escolhemos não tentar argumentar com pessoas que acreditam que os P's são tudo o que temos. Estamos simplesmente a lançar as informações que são o produto da minha experiência pessoal e da validação de Davi cruzada com vários outros delatores, a maioria dos quais não se deram a conhecer publicamente. Alguns delatores genuínos partilharam quantidades muito pequenas do que eles realmente sabem neste momento. Uma civilização de seres semelhantes aos humanos será revelada. Gonzalez afirmou que todas as partes tinham concordado no início do processo de divulgação. Estes grupos tinham decidido que muito provavelmente haveria uma revolta pública a menos que eles revelassem esta informação à humanidade gradualmente. Mas ainda, esses grupos tinham decidido que haveria uma divulgação ilimitada, que incluiria uma raça de seres humanos que tem trabalhado em estreita colaboração com várias nações do mundo desde há algum tempo, revelando um programa espacial secreto do complexo industrial militar. Este grupo decidiu que, antes de qualquer introduções de ET, eles primeiro iriam divulgar um dos PESCMI. Na realidade, a liderança de um destes programas espaciais secretos foi informada de que eles serão revelados. O programa que estes grupos planeiam divulgar é aquele que é controlado pela Força Aérea, pelo DIA e pela NASA. Consiste num determinado número de satélites não tripulados assim como tripulados. Isto inclui pelo menos 2 estações espaciais tripuladas que são apenas cerca de 50 a 100 anos mais avançadas tecnologicamente do que a Estação Espacial Internacional. Uma grande campanha de descrédito tentará esmagar todas as outras narrativas, para que esta narrativa de divulgação parcial seja bem sucedida.
Estes grupos acordaram que todas as outras narrativas devem ser esmagadas vigorosamente. Eles devem desacreditar aqueles que partilham as suas experiências e conhecimento das atividades mais amplas que se passam dentro de nosso sistema solar. Se desenvolvessem a narrativa da divulgação parcial antes desta campanha de descrédito, teriam pessoas em pé a perguntar então: e o comércio de escravos? E os não terrestres negativos que foi relatado que controlam o nosso planeta? Este grupo pretende desacreditar os delatores do peso ao ponto de ninguém sequer ousar mencionar o seu material em emissão oficial durante a narrativa da divulgação planeada. A Gaia TV prestou-nos um grande serviço ao produzir mais de 70 episódios de meia hora com o meu testemunho, no programa Revelações Cósmicas, e vocês podem vê-los todos por vós mesmos em blueavions.com por apenas 99 centavos no primeiro mês, sem taxas de cancelamento ou ocultas. Todos os grupos têm as mãos sujas, a Cabala e os grupos da Aliança, pelo menos aqueles baseados na Terra, reivindicam que a narrativa da divulgação parcial é a forma mais responsável de prosseguir. A verdadeira razão é que todos estes grupos sujaram as mãos ao manterem esse segredo cósmico. Porque de repente eles querem fazer a coisa responsável após incontáveis anos a reprimirem a verdade. A verdadeira razão pela qual eles querem arrastar o processo de divulgação ao longo de um longo período é porque cometeram crimes contra a humanidade. Existem informações específicas e condenatórias que afetariam todos os envolvidos na aliança. Este foi o maior truque da Cabala na tentativa de bloquear o despejo total de dados a ser lançado. Uma exposição prolongada da verdade permitirá que muitos dos indivíduos envolvidos morram antes dos seus crimes serem totalmente divulgados. Eles iriam escapar a qualquer possibilidade de acusação pelo que eles fizeram. Negociações para obter anistia. Estes dois grupos também estão ambos colados nas negociações pela anistia. Os grupos dos sindicatos, Cabala, querem a mesma anistia que ia ser oferecida aos participantes de nível inferior nesses projetos. Eles estão a exigir clemência total para todos os envolvidos, ou não deverá haver nenhuma clemência para nenhum deles. Esses sindicatos sabem que não há nenhuma hipótese de fazerem o mesmo que os nazis fizeram nos julgamentos de Nuremberg após a indicador ordinal feminino Guerra Mundial. Foi quando eles deixaram as patentes militares inferiores a responder perante a AIA e afirmarem: eu estava apenas a cumprir ordens, enquanto os verdadeiros arquitetos desses crimes fugiam para o oeste e para a América do Sul. Não há nenhum precedente para um evento desta magnitude que tenha ocorrido. É difícil imaginar como a nossa sociedade vai reagir quando tantos crimes forem divulgados simultaneamente. Independentemente dos acordos que tentam fazer atrás de portas fechadas, os princípios da democracia provavelmente ainda se aplicarão. O público vai decidir, em última análise, sobre o que eles sentem que é uma resposta aceitável. Este tipo de processo democrático não pode ser agendado ou antecipado com antecedência. O nosso foco, no entanto, deve ser o de uma transição pacífica e ordeira para um mundo melhor e mais justo, e não na justiça vigilante em massa. Muitas dessas pessoas provavelmente precisarão de ser colocadas em áreas seguras, independentemente do que o público decida, uma vez que muitos indivíduos, a título privado, vão querer eliminá-los. Trump está a ser apoiado pela Aliança. Gonzales e eu falamos sobre alguns outros tópicos sobre os quais eu preciso de guardar a silêncio por enquanto. Eu posso mencionar que ele confirmou que Donald Trump está realmente a ser apoiado pela Aliança. Trump certamente não entrará para esta batalha liberto da sua própria bagagem. Ele tem dito e feito uma série de coisas que está a perturbar as pessoas. No entanto, não representa um grupo que procura ativamente matar bilhões de pessoas ao dar início a indicador ordinal feminino Guerra Mundial logo que possível. Donald Trump Tower Press Conferência AP. Foi surpreendente ver a diferença entre o que realmente Trump afirma e como os grandes meios de comunicação sociais controlados interpretam a realidade. Isso tem criado uma grande confusão e frustração em pessoas que só agora estão a começar a perceber o quanto o sistema é realmente manipulado. O escalar na perda de suporte, um documento recentemente vazado pelo coletivo Anonymous, supostamente da Fundação Clinton,
revela uma queda impressionante no apoio a Hillary durante todo o mês de outubro. Essa tendência, sem dúvida, acelerou enormemente desde que o chefe do FBI, James Comey, reabriu a investigação criminal contra Hillary com novos e-mails antes do Halloween. O documento apresentava várias soluções possíveis para essa queda no apoio, incluindo uma distração em massa através do uso de uma falsa invasão alienígena. Novamente, não há nenhum precedente de qualquer tipo de teatralidade eleitoral deste tipo. É uma situação muito bizarra, independentemente da perspectiva que olhe, causando extrema tensão por todo o mundo. É quase impossível que Trump possa ganhar esta eleição da forma que o sistema está configurado agora, mesmo que ele receba mais de 85% dos votos. A cabala quase certamente tentará entregar a eleição a Hillary manipulando os votos, independentemente dos crimes que sejam divulgados. É muito provável que a turbulência social então ocorra. Isto pode incluir ações pelos militares americanos, como vamos discutir. O documento vazado da Fundação Clinton analisou as tendências de voto e descobriu que somente pessoas com zero acesso aos meios de comunicação de internet alternativos acreditavam nas mentiras com que eram alimentadas pelos meios de comunicação convencionais, assim como os restantes apoiantes de Hillary. A denúncia corajosa de Trump destes crimes nos debates, seguidos pelo anúncio do FBI, forçou a verdade nos meios de comunicação convencionais, e então agora é inegável para todos. Isto levou a surpreendentes declarações públicas do conluio entre a Rússia e o FBI, algo que nós temos revelado já desde há anos como um aspecto-chave da aliança. Militares do ZEU não vão tolerar uma eleição roubada. Gonzales declarou que tinha havido uma mudança recentemente depois de certos líderes militares do ZEUA terem manifestado não permitir uma eleição roubada ou qualquer tipo de violência para evitar uma troca de poder. Os militares têm patrióticos observadores a seguirem diversos grupos e agências federais que têm lentamente estado a preparar instalações da FEMA por todo o país. Como você provavelmente sabe, estas instalações da FEMA destinam-se a serem áreas militarizadas em que grandes grupos de pessoas são detidas, mesmo que seja contra sua vontade. Alguns militares infiltraram-se também nesses grupos. Estão assustados com os vários cenários que estão a ser preparados. Planos nefastos. Um desses planos era levar a cabo uma operação de falsa bandeira nuclear ou um ataque de arma de pulso eletromagnético, PEM, que poderia comprar tempo precioso aos poderes instituídos. O cenário da invasão alienígena de falsa bandeira da Fundação Clinton vazado nos documentos, a ser verdade, seria apenas outra de muitas ideias que estão a ser lançadas. Existem também planos para criar agitação civil e tumultos nas ruas antes, durante e depois das eleições, dependendo dos resultados. Esta eleição é tão controversa que a vitória de qualquer candidato pode levar a que estes eventos ocorram em vários locais. Muitos outros planos foram descobertos. Tudo somado, isso finalmente fez com que uma percentagem significativa dos militares decidisse virar-se abertamente contra a cabala. Eu recebi esta informação e tinha já escrito esta parte, incluindo a frase acima, antes do anúncio do FBI ser feito. As cópias impressas tinham sido entregues a vários indivíduos da Gaia TV e nós gravamos episódios baseados nesse conteúdo durante a semana de 16 de outubro. Os números são chocantes. Houve ameaças de que o estabelecimento não iria permitir que Trump se tornasse presidente, nem que eles enviassem alguém para esfaqueá-lo no dia da tomada de posse. Recentemente, certas pessoas nas Forças Armadas fizeram saber que, se as eleições ou uma transição pacífica sofrerem interferências, poderá haver uma intervenção militar. Fui informado acerca dos números de elementos que se iriam revoltar num golpe de Estado e daqueles que defenderiam o status quo. Os números foram um pouco chocantes. Era óbvio que, se ocorresse um golpe de Estado, não seria possível sem derramamento de sangue. Perguntas a Mika. Depois de terminarmos a nossa conversa, Gonzales apertou a minha mão mais uma vez e depois então voltou para onde estava antes de que começarmos a falar. Eu tinha estado a olhar para o Mika durante toda a minha conversa com Gonzales.
Ele tinha um olhar tão amoroso e pacífico no rosto e no seu comportamento que não consegui evitar olhar. Mika adiantou-se e agarrou minha mão e sacudiu-a da mesma exata maneira que Gonzales fez. Ele pareceu satisfeito por estar a participar na nossa cultura de alguma forma. Retornei o seu sorriso contagiante e cumprimentou-o no amor e na luz do Criador infinito. Ele ficou ainda mais iluminado em apreço à saudação. Ele então colocou o braço dentro do meu braço e guiou-me para andar com ele. Ele sentiu que eu estava um pouco desconfortável com o seu braço travado no meu. Ele deslizou o seu braço para fora e colocou-o ao seu lado, à medida que andava. Ele perguntou se eu tinha sido capaz de processar tudo que ele partilhou da última vez que nos encontramos. Eu disse-lhe que eu realmente investi muito tempo ao processar a informação que me tinha transmitido e tinha uma série de perguntas. Ele sorriu para mim e disse que tínhamos muito tempo para perguntas. Eu senti que ele queria focar-se naquilo que estava ali para falar. Eles estão a tentar contactar-nos em sonhos. Mika afirmou que o seu povo está a começar a contactar a humanidade. Ele afirmou que eles estão a contactar-nos em sonhos para preparar certos indivíduos para o contacto presencial com o seu povo, após nós nos desvencilharmos do atual sistema de controle do nosso planeta. Eles esperam dar a esses indivíduos treinos sobre como derrotar os draconianos e também sobre como ajudar os restantes dos nossos cidadãos a lidarem com todas as informações horripilantes que serão divulgadas. Ele entrou um pouco mais em detalhes sobre por que é que o seu povo optou por aproximar-se da humanidade através dos sonhos, bem como falar-me um pouco sobre a história do que ocorreu no seu planeta. E foi nisso que foquei a maioria das minhas perguntas ao Mika. Ele transitou rapidamente de tema para tema, como se estivesse sob algum tipo de restrição de tempo. Eu achei isso um pouco estranho porque as reuniões que tive na esfera anteriormente tinham durado muito tempo na maioria dos casos. À medida que Mika e eu andávamos e falávamos, eu notei que ele ia terminando a conversa e conduzindo-me para Teareira Gonzales. Esperava mais comunicação ou uma oportunidade para fazer algumas perguntas. Então, sem aviso prévio, uma esfera azul apareceu por detrás deles e parou à frente do meu peito. Ficou imóvel durante alguns instantes antes de envolver o meu corpo e transportar-me de volta para o local onde tinha sido recolhido em Sedona. Uma reunião com o programa espacial secreto do CMI. Eu estava perplexo sobre por que é que esta reunião tinha sido tão apressada. Então eu sentei-me no meu computador e comecei a trabalhar no artigo sobre os falsos delatores do PES. Depois eu deitei-me na cama e fiquei a olhar para o teto e a pensar. Vários dias após eu e a minha mulher voltarmos para casa em Dallas, eu tive o meu segundo encontro com o grupo que me tinha raptado e interrogado anteriormente. Aproximadamente às 3 da manhã, eu acordei subitamente ao perceber que estava a caminhar no beco por detrás da minha casa. Eu estava a andar de forma automática para o estacionamento num estádio desportivo localizado diretamente por detrás da minha casa. Notei que uma nave espacial usava o estacionamento como uma zona de aterragem. 2 aviadores estavam no lado de fora da nave à minha espera. Esta era o mesmo tipo de nave que me recolheu da última vez. Era similar no tamanho e na forma à nave em que Gonzales e eu voamos para fazer a inspeção à colônia em Marte. Era muito semelhante aos aviões militares furtivos e não tinha asas, mas tinha um que parecia ser uma cauda de um avião convencional. Fui levado por uma estreita e íngreme rampa retrátil com escadas, na popa da embarcação. Fui levado para a mesma sala com camas e cadeiras retráteis na parede. Senti o meu coração a bater intensamente porque eu estava sentado na mesma cadeira que da vez anterior. Prenderam o cinto no meu peito e saíram da sala sem dizer uma palavra. Então ouvi o som familiar de capacitadores e turbinas a carregarem à medida que nós decolávamos. Riram-se de mim e ridicularizaram-me. Cerca de 10 minutos mais tarde os 2 aviadores voltaram a entrar no quarto e começaram a organizar os itens num carrinho de inox pequeno. Isto, como podem imaginar, fez-me sentir um nível ainda maior de pânico. Enquanto estavam concentrados no que estavam a fazer, outra pessoa entrou na sala. Os 2 aviadores ficaram em sentido. Todos os 3 homens estavam a usar uniformes da Força Aérea sem insignias a indicarem onde pertenciam.
A última pessoa a entrar na sala tinha cabelos brancos, barba comprida e branca e um olhar muito sério no rosto. Ele sentou-se na cadeira ao meu lado enquanto os dois aviadores mais uma vez tiraram-me amostras de cabelo e sangue. Depois de guardarem as amostras, foi-lhes dito para saírem da sala. O homem, que obviamente era o superior hierárquico, dirigiu-se a mim pelo meu primeiro nome. Ele começou a fazer perguntas aleatórias sobre o com e o status da Aliança do PES. Fazia lembrar uma espécie de detector de mentiras à moda antiga. Você sabe, ele disse, nos círculos das agências de inteligência as pessoas riem-se de se ridicularizam. Ele continuou a dizer coisas semelhantes, como se ele estivesse a observar as minhas expressões faciais e os olhos com muita atenção. Isso também parecia algum tipo de teste psicológico para detectar mentiras. Não conseguiu aceitar a informação. Eu perguntei como é que eu me deveria dirigir a ele e ele olhou-me como se eu fosse um idiota. E ele disse: chame-me de senhor. Perguntei-lhe por que estava a ser raptado novamente e por que é que ele estava tão céptico depois da última vez em que eu fui enganado para denunciar 3 membros de aliança do PES. Ele afirmou que ele estava aqui para repetir o processo de obtenção de provas e posteriormente garantir a coerência das mesmas. Ele afirmou que isso era para descartar a possibilidade de que a equipe anterior tinha cometido erros ou tinha adulterado os resultados. Ele disse então que ele aceitava que eu estava a dizer a verdade. As informações que eu tinha fornecido eram demasiado difíceis de reconhecer para ele, fora do âmbito das informações a que ele tinha acesso. Ele afirmou que era possível que a aliança do PES fossem apenas algumas pessoas do seu próprio programa que estariam a agir por conta própria. Uma das pessoas que eu tinha originalmente identificado pertencia de facto a um dos programas que ele supervisiona. Não sabia o que dizer em resposta enquanto ele estava ali sentado em silêncio a olhar-me como se estivesse a olhar para minha alma. Fotos no iPad. Os 2 aviadores voltaram à sala com o mesmo iPad que eles tinham usado em mim anteriormente. Eles então colocaram-no à minha frente e estavam prestes a mostrar mais fotos enquanto eu fechava os meus olhos de forma tão firme quanto possível. Eu podia ouvir um dos aviadores andar à minha volta e, posteriormente, um som agudo do gênero de um motor. Eu comecei a sentir-se sonolento e a minha cabeça caiu. Depois os meus olhos abriram-se novamente. O outro aviador que estava a segurar no tablete colocou no meu colo e começou a folhear fotos. Os mesmos 3 indivíduos que haviam sido identificados antes estavam no mesmo grupo de fotos, e mais uma vez minha reação de olho denunciou-os. Eu estava muito ansioso por causa de todos os problemas que tinham acontecido da última vez que me apanharam. Eu perguntei-me por que a aliança do PES tinha permitido que isso acontecesse. Uma vez terminado, eles desligaram o dispositivo que afetava o meu estado consciente. Eu prefiro ir para casa. Quando olhei para cima, a pessoa responsável não estava mais no quarto. Não notei que ele tinha saído e perguntei-me o que tinha ocorrido e que não me lembrava. Os 2 aviadores disseram-me para ir com eles através de uma porta. Vimos o que parecia ser uma sala de armazenamento do equipamento, com redes de proteção de carga nas paredes e no teto e depois então a rampa de volta para o estacionamento. Eu não estava feliz com a forma com que tinha sido tratado. Eu decidi manter minha cabeça alta e por um ar de confiança. Não durou muito. À medida que eu descia a rampa íngreme, o meu joelho cedeu, fazendo com que eu caísse de uma altura de quase 2 metros. Os aviadores atrás de mim agarraram-me pelo meu cotovelo para me impedir de cair. No processo, ainda torci mais o meu joelho e fiz uma distensão muscular nas costas. Os 2 aviadores ficaram muito incomodados e começaram a discutir se me traziam de volta para a nave ou ajudavam-me a voltar para minha casa. Eles estavam preocupados com a possibilidade de serem repreendidos por eu lesionar-me sob a sua custódia enquanto estavam na presença de um superior de alto escalão. Eu então disse-lhes se eu tiver um voto na matéria, então eu prefiro ir para casa. Eles olharam um para o outro e depois de volta para a rampa e acenaram com a cabeça para indicarem que eles iam me ajudar no resto do caminho de volta. Os 2 aviadores ajudaram-me a voltar para a cerca e para o meu quintal. Eles estavam prestes a ajudar-me até a minha casa quando eu fiquei preocupado com a segurança da minha família.
Eu disse-lhes eu ia ficar no sofá e ficar lá o resto da noite e poderiam deixar-me ali. Eles viraram as costas e saíram para fora da minha vista. Uma reunião com o grupo separatista Maia, antes mesmo de eu me poder inclinar para trás e ficar à vontade no sofá. Uma esfera azul zigue-zagueou pela sala a uma velocidade tão elevada que pareceu um borrão. Nem tive a oportunidade de me levantar e indicar que estava pronto para o transporte quando a esfera caiu à minha frente e recolheu-me sem abrandar. Escusado será dizer que eu fui apanhando completamente desprevenido por essa recolha tão rápida. Então encontrei-me em pé WM frente ao Gonzales e 4 membros do grupo separatista Maia, dentro de uma das suas naves mães gigantes cilíndricas de pedra. Essas naves têm vários quilômetros de comprimento e o seu aspecto parece o de uma montanha que foi cortada a laser e colocada no espaço. Não haviam janelas, apenas um pequeno número de que pareciam ser docas para embarcações menores entrarem e saírem. Não tinha marcas e não mostrava sinais de tecnologia, como a conhecemos, a bordo. Poderia ser aquela que eu visitei antes, pois a sala pareceu-me muito familiar. Tudo correu conforme planeado. Gonzales perguntou se eu estava bem. Eu estava com muitas dores e era óbvio pelo olhar no meu rosto. Um dos maias estendeu a mão e acenou com 3 dedos sobre um simples bloco de pedra que estava ali por perto. A dor parou imediatamente, e eu fui capaz de me concentrar mais na situação atual. Eu perguntei a Gonzales por que é que eles me resgataram antes da outra nave chegar. Ele não me respondeu. Em vez disso, ele segurou numa pedra negra esférica do tamanho de uma bola de tênis. Ele levantou uma pedra que estava na palma da sua mão à altura da minha testa e começou a mexê-la como se ele estivesse a examinar algo. À medida que ele sondava a minha testa com esse dispositivo, ele abandonou o olhar preocupado que tinha no rosto e respondeu à minha pergunta. Tudo ocorreu conforme planeado. Eu perguntei-lhe qual é o plano a que ele se estava referindo e por que é que eu não estava a par. Ele disse que não podia entrar em detalhes e que, por favor, confiasse nele um pouco mais. Ele logo me iria por a par do plano em causa. É possível que o meu interrogatório tivesse sido a forma através da qual informações valiosas fossem canalizadas para os grupos dos Pesquini, a fim de ajudá-los a entender que outros Pes realmente existem. O homem de cabelos brancos no comando parecia tão perplexo pelas minhas reivindicações que ele queria ter certeza de que a prova estava lá, e supervisionou todo o processo. Mas efeitos colaterais? Gonzales perguntou-me se eu me tinha sido sentindo estranho ou estava a ter problemas com a minha memória nos últimos meses. Questionei-me se a sua pergunta foi em resposta ao exame que ele me estava a fazer e aquele olhar preocupado no seu rosto. Eu disse sim. Na verdade, eu tive mais problemas em recordar algumas experiências. Por quê? Ele olhou para mim, forçou um sorriso e disse: estou surpreso que você ainda se consiga lembrar dos nomes dos seus filhos. Tantas foram as vezes que você teve a memória apagada. Ele disse que uma certa quantidade de perda de memória é esperada depois da memória ser apagada tantas vezes e também ao ser exposta aos campos magnéticos extremamente poderosos emanam dos sistemas de propulsão baseados em torção a bordo das naves onde eu servi. Ele também afirmou que muitos dos que têm servido a bordo dessas naves acabam por desenvolver problemas neurológicos e até mesmo demência precoce. Eu balancei minha cabeça e disse: ótimo. Mas efeitos colaterais desses projetos. O seu comentário anterior acerca de não me lembrar do nome dos meus filhos de repente tocou-me de forma pessoal. O pensamento de me esquecer da minha família fez-me entrar quase em pânico. Pelo olhar na cara de Gonzales, ele deixava transparecer que estava abalado pela nossa conversa. Ataques nucleares para escaparem à justiça. Gonzales, então, mudou de assunto e começou a falar sobre a recente e secreta atividade militar e das agências de inteligência que eles estavam a monitorizar. Um grupo monitorizado estava a planear um ataque nuclear de falsa bandeira contra os Estados Unidos. Isso seria o pretexto a usar para começar a Terceira Guerra Mundial como uma forma de atrasar a queda de Cabala, que estão a esforçar-se para fazer com que esses ataques aconteçam. Perguntei se isso ia ser evitado. Ele olhou para mim e fez uma pausa antes de dizer: eu já não estou em posição de agir, mas alimentamos essa informação à Aliança do PES.
Parece muito provável que todas e quaisquer tentativas de criar ataques nucleares serão barradas, como consistentemente foram desde o início. Desde que Hiroshima e Nagasaki foram autorizadas para mostrar-nos o alcance dos danos que esses eventos podem causar. Potencialmente, milhares de diferentes já foram anulados com sucesso, e é incrível ver sobre o quanto a Cabala ainda continua a tentar com que isso aconteça. O fim das negociações deverá dar origem a progressos muito em breve. Gonzalez também mencionou que devemos começar a ver os países da Aliança da Terra chamarem os seus cidadãos no exterior para voltarem para casa e ainda mais atritos entre o Ocidente e o Oriente. Esses serão todos conflitos artificiais de acordo com Gonzalez. Ele afirmou que estes são os actos desesperados à última hora por parte de alguns dos sindicatos do crime da Cabala que estavam a tentar prolongar ou destruir as negociações com a Aliança da Terra. Parece que, ele afirmou, as negociações entre a Aliança e esses sindicatos estão perto do fim. Se isso for verdade, então veremos alguns sinais de progresso muito em breve. Veremos mais sinais dos poderes instituídos a perderem o controle e os seus crimes a serem expostos por ativos da Aliança à medida que isso se desenrola. Novamente, esta secção foi escrita antes de Comey anunciar a reabertura da investigação criminal dos e-mails de Clinton. O que vai acontecer ninguém sabe, mas temos boas informações e pistas convincentes. Avistamentos de aeronaves não convencionais em crescendo até ocorrer um anúncio. Gonzalez também me lembrou do que ele tinha dito antes sobre os Pesquemi que estavam prestes a serem revelados. Ele disse que devemos manter os olhos abertos em relação a aeronaves não convencionais nos céus. Essas embarcações vão sobrevoar áreas povoadas num esforço para divulgar a sua existência, da mesma forma que nos deram a conhecer os caças e bombardeiros furtivos. Veremos um aumento nos relatos naves em forma de delta e ovais, bem como esferas brancas que são as coroas elétricas em torno dessas naves ao executarem determinadas fases das suas operações. Estas serão avistadas cada vez mais. Irá levar um anúncio de um programa espacial secreto que tem estações espaciais em órbita e que estão a ser vistas pelas pessoas no céu. Disse-lhe que eu iria fazer um post sobre esse tópico e para as pessoas manterem os seus olhos bem abertos tal como ele sugeriu. Você não está a esquecer-se de algo. Sem aviso ele então disse ok, vamos então voltar para casa e começou a andar até os 4 maias que permaneceram completamente quietos. Eu disse espere um minuto. Não está a esquecer-se de algo. Ele olhou para mim e eu apontei para o meu joelho. Eu já estava em pé com a maior parte do meu peso em cima de um só pé. Já não tinha dores, mas o meu joelho estava ainda fraco e o meu músculo das costas estava apertado. Ele disse peço desculpa, mas não te podemos ajudar desta vez. Isso deve passar dentro de poucos dias. Eu enruguei a minha testa porque fiquei confuso e ia protestar quando apareceu a esfera azul. Desta vez ela parou à frente do meu peito e esperou que eu indicasse que estava pronto. Gonzalez já estava a afastar-se de mim quando então eu dei a indicação de que eu estava pronto para ir para casa. Cheguei à sala de estar ao lado do sofá e senti a dor a retornar ao meu joelho e às minhas costas. Exausto, eu fui dormir e, nos dias seguintes, tal como Gonzalez tinha afirmado, eu estava muito melhor. Uma época muito interessante. O que estamos agora a ver nas eleições não tem precedentes na história. Independentemente do resultado, isso está a fazer com que as pessoas despertem a um ritmo muito acelerado. A ideia de um respeitável status quo nunca foi tão grande motivo de risadas e ignorada. Se Hillary for capaz de roubar a eleição, ela pode ser capaz de ganhar temporariamente o poder legal sobre as forças armadas, mas perderia o poder do apoio das pessoas quase imediatamente. Para além disso, esses eventos também parecem estar a catalisar os aspectos militares da aliança que finalmente estão prontos para agir. É possível que algumas disrupções possam ocorrer, portanto agora é uma boa altura para armazenar alimentos básicos e água se ainda não tiver feito isso. Autorizando a realidade temporal ideal, no sentido mais vasto, na mesma medida em nós permanecermos calmos, centrados e positivos enquanto as mudanças ocorrem, estaremos a ajudar a autorizar a realidade temporal ideal.
Os seres das esferas têm dito muitas vezes que velhas feridas e pontos sensíveis irão reemergir à medida que vivermos essas mudanças. Podemos superar esses bloqueios e emergir num nível maior de amor e aceitação de nós mesmos e dos outros. Ou podemos permitir que velhos padrões se reacendam e fazer com que mais karma daí resulte. Essas ações afetarão não só as nossas vidas pessoais, mas a linha temporal da Terra como um todo no processo. Por essa mesma razão, nada pode ser mais importante do que cultivar uma atitude amorosa, indulgente e pacífica à medida que vivermos isto, independentemente das tentações de ficarmos zangados, reactivos, ressentidos e assustados. Agradecemos o seu apoio contínuo deste trabalho. Nenhum de nós está ficando rico com este e colocamos as nossas vidas em risco para lutar por um futuro melhor para todos. Fonte: Espere, BM, Aliance.com. Atenção! Links para downloads de todos os livros gratuitos da Leirin, vocês encontrarão em nossa página no Facebook, Aliança e a Lei do Uno. Verdade exposta. Fim do podcast. Você acabou de ouvir Corei, estaremos nós a navegar para nossa realidade temporal ideal. Partes 1 e 2. Atualização de Corei Gold, Errantes, Eleições, Super Soldados e a nossa consciência coletiva, por Corei Gold, com David Wilcock. Material complementar a esse podcast, você encontrará em nossa página no Facebook. Gratidão por ouvir, deixe o seu joinha, compartilhe, e até a próxima. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações. We have been nowhere near normal this year, and we're